Crítica é algo importantíssimo em nossa vida secular, mas quando se diz a nossa vida espiritual, é algo essencial. Eu sou Francisco Facundo e logo de antemão, se você é novo nesse canal, eu convido você a clicar no botão inscrever-se e também deixar o seu gostei. Segue-se mais uma mensagem resumida. Na nossa casa, só entra quem a gente permite. Você não deixa ninguém entrar na sua casa, sendo ela uma pessoa que você não conhece bem. E certamente antes de comprar algo, você avalia primeiro o preço. E por mais que o vendedor lhe mostre o preço e mostre os benefícios do produto, se o preço for muito caro, você desiste logo de comprar. Antes de se alimentar em qualquer lugar, primeiro você confere o sabor do alimento e confere se o alimento também está em uma boa qualidade. Por quê? Porque você tem o senso crítico. É por isso que todas essas coisas passam por avaliação. E o senso crítico é algo que nós utilizamos em nossa vida cotidiana. Tudo isso envolve o Evangelho. Você utiliza esse espírito crítico? Martin Luther King vai dizer que o que incomodava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Por isso, irmão, que o espírito crítico, tanto quanto na nossa vida cotidiana e secular, ele é utilizado para o bem, ele também deve ser utilizado principalmente em nossa vida espiritual, com o que se diz respeito daquilo que nós estamos ouvindo cotidianamente, com o que se diz o Evangelho de Cristo. Nós temos que sim ser crítico. Mas infelizmente, irmãos, a igreja evangélica do nosso país, ela tem se tornado uma igreja totalmente cheia de heresias, onde dia após dia surgem novos métodos para encher a igreja, novas heresias, novas campanhas, novas unções. E tudo isso chega e consegue ganhar um grande espaço por conta da falta de espírito crítico. E aonde hoje, irmãos, poderia eu classificar 3 tipos de pessoas que existem na igreja moderna. Primeiro, aqueles que sabem que aquilo é errado, mas toleram. Estão lá, sabem que é errado, mas seguem tudo aquilo não incomoda a eles, ao ponto deles se manifestar. E eles seguem a vida lá, a vida toda, tolerando tudo aquilo. Há, em segundo lugar, aqueles que não toleram de certa parte e se manifestam e usam o espírito crítico. Porém, com o passar do tempo, eles logo desistem e desfalecem a sua crítica. Porém, existe o terceiro tipo, que esse é o correto que as Escrituras dão respaldo. É aquele que pode estar em um lugar onde pode estar se manifestando heresia. Porém, ele se manifesta com a crítica e continua a criticar. E logo, se for necessário, ele até sai. Dizer a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 11, 19, que é importante que haja heresias, para quem é justo se manifeste. Ou seja, ele vai dizer que surgir heresias é algo comum, é algo que é bíblico. As Escrituras dizem que haveriam falsos profetas, haveriam lobos atrás de devorar as ovelhas. Porém, o que não se é comum é quando se manifesta heresias, não ter pessoas com senso crítico para avaliar tal coisa e se opor. Por isso, irmão, que se é bem comum, logo quando alguém se manifesta contra tais heresias, ser taxado de rebelde. Porém, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é mais arriscado ser rebelde aquele que não se manifesta contra as heresias do que aquele que se manifesta. No senso crítico, a igreja se torna tolerante.
A igreja de Tiatira, ela foi totalmente refutada por Jesus, porque ele vai dizer que lá eles toleravam Jezabel. Então, irmãos, sem um senso crítico, os crentes se tornarão omissos e covardes. É por isso, irmãos, que nós éramos conhecidos como protestante. Nós éramos conhecidos, ou talvez somos, como protestante, porque nós protestávamos. Pela característica que nós tínhamos de sermos críticos, de avaliarmos se aquilo estava correto ou não. E uma vez que não estivesse correto, nós protestava, nós criticava. Porém, hoje, talvez não seja isso que se enquadre para nos classificar. Talvez somos conhecidos mais como aceitantes do que protestantes. E é por isso que dia após dia, irmão, tem entrado no meio evangélico todo tipo de coisa. Tudo tem sido tolerado. Tem que entender, irmão, uma coisa, que o espírito crítico ele não se desfaz com qualidades. A gente que diz, irmão, eu sei que a minha congregação, minha igreja, faz algo errado. Porém lá se distribui só pão. Porém lá sobem em favelas. Porém lá prego o evangelho nas ruas. Mas, irmãos, não é o que se faz, é o que se prega, é o que se é ensinado, o que se é feito, se isso está de acordo com o santo e bendito evangelho. Por isso o espírito crítico não pode se desfazer por meras qualidades. Mas ele oferta. Mas ele faz isso. Doa cesta básica. Isso não são qualidades suficientes para avaliar alguém, alguma igreja, algum pregador ou algum pastor, se é de Deus ou não. Mas o que deve ser avaliado é se o santo e bendito evangelho é pregado. Seja crítico, não tolere, não seja tolerante. Deus não nos chamou apenas para seguir uma denominação terrena criada por homem. Deus não nos chamou para sermos covardes, mas pelo contrário, Ele nos deu ousadia. Seja ousado, seja fiel às Escrituras. Assim como Lutero diz, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Para um verdadeiro cristão, o que predomina na vida dele é a verdade. Para um verdadeiro cristão, a única coisa que ele defende é a verdade. Para um verdadeiro cristão, o que vale para ele, o que importa para ele é a verdade. Então, para nós, irmãos, o que deve valer é a verdade. Vou deixar lá no comentário um vídeo excelente de refutação do diácono Gilmar Porfírio. Lá nos comentários você vai lá e confere. Um vídeo totalmente refutador à confissão positiva. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.